conceito de pobreza não é muito presente na história da filosofia. Até autoras e autores que se ocupam de questões de justiça social tendem a evitá-lo e a tratar problemas de redistribuição em termos gerais ou abstratos ou de questões de desigualdade econômica. Mas desigualdade não é sinônimo de pobreza. Do ponto de vista da filosofia prática, isto é, da ética e da filosofia política e social, o tema possui relevância em vários sentidos. Primeiramente, no que diz respeito à definição do próprio conceito. Secundariamente, no que diz respeito à perspectiva a partir da qual abordar o problema da pobreza, se como um problema social ou individual. Finalmente, no que diz respeito às consequências normativas de tal abordagem. Se há um dever moral de combater a pobreza, qual seria seu fundamento, quem seria o sujeito de tal dever? Comecemos então pela questão da definição do conceito. Habitualmente, a ideia de pobreza é associada à falta de recursos financeiros. Governos nacionais e instituições internacionais, como por exemplo o Banco Mundial, adotam uma linha de pobreza definida em termos de renda monetária, $1 per capita por dia, R$140 per capita por mês, etc. Por mais que esta maneira de definir a pobreza seja útil na hora de elaborar estatísticas gerais ou de implementar políticas sociais, os limites de tal abordagem são evidentes. Inúmeras pesquisas já chamaram a atenção pelo fato de que diferentes resultados são obtidos medindo a renda em nível individual ou em nível familiar, ou pelo fato de que a maioria das pessoas definidas como pobres tende a viver ao redor da linha em questão, passando certos períodos do ano ou até de sua vida abaixo e outros acima dela. Além disso, muitos autores apontam para dimensões da pobreza que vão além da mera falta de recursos materiais, como exclusão social, reduzida possibilidade de participação política, falta de autoestima e autorrespeito, entre outros. A pobreza afeta não somente as condições materiais de vida das pessoas, mas também sua subjetividade, isto é, os estratos mais profundos de sua personalidade. Isso explica porque, às vezes, políticas sociais que visam mudar somente as condições materiais não conseguem libertar plenamente as pessoas do sofrimento associado à pobreza. Sobretudo, isso explica a dificuldade que cientistas sociais e economistas encontram em chegar a uma definição consensual do fenômeno. Em particular, levanta a questão da importância de ouvir a voz dos envolvidos e de seu testemunho na hora de elaborar diagnósticos sobre sua situação, uma questão de epistemologia das ciências sociais que é, ao mesmo tempo, uma questão ética. Uma das teorias mais conhecidas que busca definir a pobreza é a teoria das capabilidades do economista indiano Amartya Sen, retomada também por Martha Nussbaum e por muitos outros autores. Sen afirma que os indivíduos buscam realizar funcionamentos que consideram valiosos. Um funcionamento é um estado de coisa ou uma ação. Estar livre de doenças e ir de bicicleta são ambos funcionamentos, por exemplo. Para realizar um funcionamento, um indivíduo necessita de capabilidades, termos que indicam não somente capacidades ou habilidades individuais, mas também circunstâncias externas. Por exemplo, o fato de viver em um país que oferece assistência sanitária ou no qual é possível adquirir e usar bicicletas. Quanto maior for o leque de capabilidades do qual um indivíduo dispõe, tanto maior será o número de possíveis funcionamentos que poderá realizar. Há, em suma, uma correspondência entre capabilidades e opção de escolha e, portanto, capabilidades e liberdade. Ainda que se devam levar em conta fatores como a possibilidade de traduzir capabilidades em funcionamentos concretos, possibilidade que depende de peculiaridades características do indivíduo. Nesta visão, uma renda monetária constitui tão somente uma possível fonte de capabilidades, ao lado de outros recursos que podem ser objeto de políticas sociais, por exemplo, o fato de o governo oferecer assistência sanitária gratuita universal. Cabe salientar que nesta formulação básica, a teoria das capabilidades é uma teoria puramente explicativa, que pode indicar soluções ao problema da pobreza, mas não oferece ainda argumentos normativos para a adoção de tais soluções.
Já na versão da filósofa Martha Nussbaum, a teoria está vinculada a uma ideia de vida humana digna, que fundamenta a necessidade ética de que os indivíduos consigam realizar certos funcionamentos básicos, que a filósofa elenca numa lista geral obtida através de uma pesquisa comparativa intercultural. Outros autores preferem recorrer a uma abordagem suficientarista. Esta estabelece um limiar mínimo de realização dos funcionamentos valiosos ou básicos e considera normativamente necessário que todos os indivíduos alcancem tal limiar, enquanto é normativamente irrelevante que consigam ir além deste limite mínimo de realização, alcançando níveis cada vez maiores de bem-estar. A teoria das capabilidades oferece um ótimo exemplo de como uma teoria descritiva possa adquirir caráter normativo e prescritivo. O segundo aspecto que merece ser destacado é o da maneira de pensar a pobreza, se como problema individual ou como problema social. Na doutrina do direito, por exemplo, Kant trata da pobreza seguindo um modelo explicativo que se encontra frequentemente em outros autores do seu tempo, como Thomas Malthus, e que até hoje é dominante no debate público em muitas sociedades, a saber, o modelo que vê na pobreza uma condição individual que depende ou bem de fatores externos incontroláveis pelos indivíduos, como doença ou idade, ou bem de qualidades inerentes ao caráter dos indivíduos, como sua presumida preguiça, falta de vontade ou até malandragem. Ao fazer isso, Kant adota uma distinção entre os indivíduos que se encontram na pobreza sem sua culpa e os que são responsáveis por sua situação. Esta distinção leva a outra, utilizada no debate sobre as chamadas Poor Laws, ou leis sobre os pobres, que aconteceu na Inglaterra no começo do século XIX. A saber, a distinção entre deserving e undeserving poor, entre os pobres que merecem ajuda, porque não são responsáveis por sua sorte, e os que, pelo contrário, não merecem ajuda nem piedade, pois se colocaram em sua situação pela sua pouca ou nula disponibilidade a trabalhar. Esta visão responsabiliza os indivíduos por sua situação e sequer leva em consideração a possibilidade de que a pobreza possa ter causas sociais mais profundas ligadas à maneira na qual a sociedade está estruturada. Esta visão é ainda dominante no debate público e está atrás de políticas públicas tomadas por vários governos que visam empoderar os indivíduos e incentivá-los a encontrar individualmente os recursos que lhes permitam sair de sua situação. Há naturalmente outras possibilidades de considerar a pobreza e suas causas, e alguns filósofos clássicos ofereceram, de fato, uma leitura diversa da visão dominante que acabo de descrever. Em suas linhas fundamentais da filosofia do direito, Hegel fala do surgimento de uma classe despossuída de qualquer recurso, como de uma consequência inevitável da maneira em que a riqueza é produzida e distribuída no seio da sociedade moderna. A pobreza possui então uma causa estrutural. Está enraizada na própria estrutura da sociedade moderna e não resulta de falhas caracteriais dos indivíduos. Antes, tais falhas, tradicionalmente atribuídas aos pobres, preguiça, tendência ao crime e ao alcoolismo, irresponsabilidade reprodutiva, são as consequências, não as causas da pobreza e da situação de abjeção moral, de perda de eticidade, como a chama Hegel, na qual os indivíduos são jogados pela própria sociedade. A luta contra a pobreza pressupõe, portanto, uma modificação radical da sociedade e de seu sistema econômico. Uma possibilidade que Hegel sequer menciona, mas que estará no centro da obra de autores que se inspiraram no pensamento dele, como Marx e Engels. Esta segunda visão da pobreza e de suas causas deu lugar, então, a uma série de estudos que veem nela um problema social que exige soluções transformadoras, para usar um termo de Nancy Fraser. Essas considerações mostram que nas ciências sociais, como na filosofia política e social, a definição de um conceito acaba influenciando profundamente a maneira de ver e investigar a realidade, e até a maneira de pensar e implementar políticas públicas. Finalmente, uma teoria normativa da pobreza se preocupa também em oferecer argumentos que justifiquem a necessidade de lutar contra a pobreza.
Existem diferentes posições também neste caso, e também neste caso a linha divisória corre ao longo da distinção entre uma perspectiva que privilegia os indivíduos e uma que foca na sociedade como um todo. A primeira perspectiva insiste sobre o dever individual de ajudar os pobres. Esse dever pode ser fundamentado de diferentes maneiras. Pode ser visto como um modo para reconhecer e respeitar a dignidade inata das pessoas, o seu valor como sujeitos morais, como fazem Kant e os filósofos que se inspiram nele. Ou pode ser o resultado de uma posição consequencialista que visa maximizar o bem-estar total dos indivíduos, como no caso dos utilitaristas. Independentemente do tipo de fundamentação oferecida, é possível discutir sobre até onde vai este dever. Peter Singer e outros defendem que temos o dever de doar em beneficência tudo o que não for necessário para garantir nossa própria sobrevivência, isto é, tudo o que não for necessário para impedir que nós mesmos acabemos numa situação de indigência. Outros autores consideram esta posição excessivamente exigente, mas têm dificuldades em esclarecer onde estaria então o limite do que deveríamos doar. Alguns, como David Miller, afirmam que temos um dever especial de ajuda perante os membros de nossas comunidades nacionais ou locais, dever que prevalece sobre o dever geral de ajudar os membros de outras sociedades. Outros tentam introduzir critérios que permitam qualificar o dever de ajuda, por exemplo, afirmando que tal dever seria proporcional ao nível de responsabilidade que os indivíduos possuem por encontrar-se em sua situação de pobreza, ou que, de um certo modo, reintroduz a distinção entre pobres merecedores e pobres que não merecem ajuda. Há, portanto, tentativas de qualificar o dever de beneficência em duplo sentido, em relação à medida em que somos chamados a ajudar materialmente e em relação à medida em que as pessoas merecem ser ajudadas. As autoras e os autores que abordam a pobreza em sua dimensão social mais ampla tendem a atribuir deveres específicos a atores coletivos, como estados, governos ou membros da sociedade civil, por exemplo, companhias transnacionais. Este é o caso, por exemplo, de Thomas Pogge, que considera a pobreza como uma violação dos direitos humanos dos envolvidos, violação pela qual são responsáveis atores coletivos como aqueles que mencionamos. Exemplo disso são as potências colonialistas que exploraram suas colônias e, depois do processo de descolonização, as deixaram numa situação econômica e política precária. Outro exemplo são os estados econômicos e politicamente mais fortes que impõem aos estados mais pobres e fracos condições injustas na hora de estabelecer regras para interações comerciais, como acontece no caso da OMC. Outro exemplo são as companhias transnacionais que, em países pobres, apoiam governos ditatoriais que lhes entregam os recursos naturais, subtraindo assim à população uma fonte importante de renda. A estratégia de Pogge consiste, então, em atribuir a esses atores uma responsabilidade direta ou indireta pela situação de pobreza de indivíduos que vivem em outros países, e fundamentar, com base em tal responsabilidade, um dever de reparação. Estratégias desse tipo podem ser utilizadas também no nível doméstico, obviamente, atribuindo um dever de compensação aos grupos que tiram maior proveito dos arranjos institucionais que provocam a pobreza. Neste caso, o conceito de responsabilidade deve ser entendido não no sentido estrito e legal de responsabilidade direta, mas no sentido mais amplo de responsabilidade política, como defendido, entre outros, por Iris Marion Young. Espero ter mostrado, nesse breve espaço, que o tema da pobreza possui relevância filosófica em muitos sentidos. Está tornando-se cada vez mais objeto de análise por parte de pensadoras e pensadores que buscam não somente interpretar a realidade, mas também contribuir à sua transformação.